E aí, galerinha, bom dia. Bora lá para mais um estudo da nossa lição. Hoje, domingo, 29 de março. Nosso tema da semana é rejeitando o chamado para servir. Hoje, domingo, estava estudando aqui, aprendendo um pouco mais sobre essa história maravilhosa que a gente pode tirar vários ensinamentos para a gente, né, sobre valores, princípios e várias outras coisas, né? Hoje, domingo, fala assim, estudando e aplicando a história. Aqui, para o vídeo não ficar muito grande, eu não vou ler as passagens da Bíblia, mas vocês leiam para estudar, porque é fundamental, né? Vamos lá, leia em sua Bíblia a história dessa semana que se encontra em 1 Reis 21, capítulo 21, de versículo do 1 ao 7 e do 17 ao 19, e 2 Reis 9, 30 a 35. Aqui fala o seguinte: esse incidente aconteceu quando Elias era profeta em Israel e mostra o caráter de Acabe e Jezebel. A gente viu ontem, eu comentei um pouquinho ontem, como que foi o caráter deles, né? As falcatruas que os dois armou para ter as terras de Nabote, né? E aqui fala assim, né? Mostra o caráter de Acabe e Jezebel, ou a falta do caráter deles, né? Porque não tinha, vamos dizer assim, princípios nenhum os dois, né? Eles só queriam fazer as coisas em prol de si mesmo e conquistar o que eles tinham a todo custo, o que eles queriam a todo custo, né? Aqui fala assim também, o rei era tão mimado e egoísta que se recusou a comer quando não teve o que queria. Oh, meu Deus do céu. É mimado mesmo, né? Se eu fizer greve de fome porque eu não consigo conquistar as coisas que eu quero, eu morro de fome. Porque ainda mais eu que sou quebrado, né? Sou pobre. Se eu começar a chorar, parar de comer, fazer greve de fome para as coisas que eu não consigo conquistar, eu tô nas tabas mesmo, né? Tô, vamos dizer, no pau da rabiola. E, e Acabe era desse jeito, né? E Jezabel fala: não, meu maridinho mimado, eu vou conquistar as coisas para você, não fica chorando assim não, porque na Bíblia fala que ele, como depois que Nabote não vendeu as terras para ele, né, nem quis trocar, porque era herança de seu pai, ele foi para casa, deitou na sua cama lá e não fez greve de fome. E Jezabel foi lá e viu que ele não tinha comido o pão que estava lá, e o mimadão lá, ela pegou e foi ajudar o marido mimado dela, né? Jezabel então tomou, aqui fala, continua o seguinte, né? Seguindo aqui, Jezabel então tomou o caso em suas mãos, arrumou um complô e por meio de mentira e de falsas acusações levou à morte um homem íntegro que desejava seguir as orientações de Deus. Depois da leitura, responda as seguintes perguntas. O que a história de Acabe e Nabote nos ensina sobre o egoísmo? Nos ensina várias coisas, né? É, igual eu tinha falado, a questão de valores e princípios, né? Ela nos ensina a como não fazer para a gente ter os nossos valores, né? Eu coloquei assim, em resposta a essa pergunta, eu coloquei assim: nos ensina que o egoísmo não nos leva a lugar nenhum. Contente-se com o que você tem e seja grato por isso. Ou seja, Acabe era dono de um palácio, de um castelo, tinha várias outras coisas, várias outras terras, mas ele não estava satisfeito com isso, né? Já Nabote tinha uma parte de terra de herança de seu pai e ele estava super grato com isso, por isso ele não queria vender, não queria se desfazer daquela terra, né? Então, seja grato pelo que você tem. Se você tem pouco, seja grato pelo pouco. Se você tem muito, seja grato pelo muito também, né? Não vamos ser, vamos dizer assim, egoístas nessa questão. Outra pergunta que tem aqui. Pergunta, eu tô ficando doido, né? Pergunta. É, servir é o melhor antídoto para o egoísmo? Por que sim ou por que não? E aí, o que vocês acham? Eu acho que sim. Servir é o melhor antídoto para o egoísmo. Coloquei assim, sim, porque te livra de pensamentos maus e, e o egoísmo passa longe das pessoas que servem a Deus. Ou seja, só de você estar com foco em Deus,
você ser uma pessoa temente a Deus e serva a Deus, você não tem pensamentos maus. Você quer ajudar o próximo, quer contribuir para as coisas boas, as coisas que te levam e te aproximam de Deus, né? Então isso já te livra o seu coração do egoísmo. Próxima pergunta é o seguinte, fala assim: o que Jezabel fez que foi mais ofensivo a Deus? O que ela fez que foi mais ofensivo a Deus? Ela mentiu, né? A resposta que eu coloquei aqui, ela mentiu com o nome do seu servo e colocou 2 homens para blasfemar contra Deus. Olha só, ela além de ela mentir, ela ainda colocou mais 2 homens de má índole, né, que tinha na cidade para ficar do lado de Nabote e ainda blasfemar contra Deus, falar atrocidades, mentiras e o povo não aceitava isso, né? E foi aonde Nabote morreu, que ele foi apedrejado. Pensa você morrer de pedrada, igual eu falei ontem. Ah, mas a morte de Jezabel foi mais cruel, eu acho. Vocês vão ler na Bíblia aí, vocês vão ver como que ela morreu. Depois eu falo também. Próxima pergunta. Deus pareceu severo demais em seu julgamento contra Jezabel? No que você acha que Deus se baseia num julgamento? Vamos lá responder como que ela morreu, né? Assim, eu acho, não sei se nos dias de hoje o jeito que Deus falou que ela ia morrer é um jeito, vamos, vamos dizer assim, severo demais. Porque se você desobedecer a Deus, tinha as consequências. Assim como hoje. Hoje também tem as consequências, mas naquela época era assim, meio cruel demais, né? Mas fazer o quê? Era assim que era. E eu coloquei assim a resposta, né? Acho que se baseia na fidelidade. E ela foi muito infeliz em suas atitudes. Jezabel, a gente viu na história que ela armou contra Nabote, fez várias atrocidades. E aí, quando Geu foi instituído rei, foi ungido, né, rei de Israel, quando Geu estava entrando nos portões do palácio lá, ela foi para a janela e é, falou com Geu, né? Como é que ela falou? Se Deus havia punido ele na cidade lá onde ele havia matado 2 homens. E aí os eunucos que estavam com Geu pegou, olhou para ele e ele pegou e falou para os eunucos lá empurrar Jezabel da janela lá. E foi o que eles fez. Eles foi lá e obedeceu ao rei, empurrou ela pela janela, ela caiu e virou comida de cachorro. Ela foi destroçada por cachorros. Depois ele mandou buscar o corpo dela, mas os eunucos não achou mais o corpo dela, achou só as ossadas e palma da mão e planta do pé. Uma coisa, acho que é uma coisa assim que eles achou depois. E achou só os esqueletinhos dela, porque os cachorros haviam devorado toda ela. Pira. Ser morto. Não sei se ela morreu com a queda da janela ou se ela morreu porque foi comida de cachorro, mas Deus fala que ela ia morrer sendo comida por cachorro. Então eu acredito que ela caiu, ela foi empurrada pela janela e não morreu, e morreu pelos cachorros que mastigou ela. Última pergunta aqui, para a gente terminar a nossa lição de hoje. Baseado nessa história, que valor você atribuiria para Acabe, para Nabote, para Jezabel e para Geu? O que essa história nos ensina sobre valores? Eu coloquei assim, que Acabe foi um mimado arrependido. Nabote era um servo, vamos dizer assim, ele ia ser um servo fiel de Deus, porque não fala realmente se ele já estava com fidelidade a Deus, mas eles estavam seguindo os princípios, os passos de Deus, né? Estava seguindo o caminho correto. Jezabel, eu coloquei que ela era uma traiçoeira maléfica. E Geu fez o que
deveria fazer depois que foi ungido rei. Ele fez o que tinha que fazer. Nossa, o vídeo tá ficando grande, tem 10 minutos já, mas vocês assistem. E o que essa história nos ensina sobre valores? Eu coloquei assim que acredito que todos sabem o que é certo e o que é errado, né? Então, essas histórias só fortalecem os nossos valores e os nossos princípios. Então, igual eu falei no início, né, é que essa história a gente aprende o que não fazer, né, para ter os nossos valores e princípios preservados. E tudo que a gente faz hoje, o mundo nos traz várias e diversas adversidades, tipo, nos induz a, a viver no mundão mesmo, né? Mas a gente conhece a Bíblia, conhece as regras divinas, conhece o que Deus quer da gente, então cabe a nós preservar os nossos valores e os nossos princípios. E eu quero que vocês comentem lá no nosso grupo, Adolelindos lá, essa última pergunta aqui, né? O que essa história nos ensina sobre valores? O que você acha? O que é um valor para você em relação a essa história? Você deve preservar? Não preservar? Deve seguir o mundão? Orientações de pessoas que não são tementes a Deus? O que vocês acham? Posta lá no grupo. Obrigado, galerinha. Amanhã eu vou ver se eu consigo postar a parte de segunda-feira. Não sei se eu começo a trabalhar amanhã, não sei se vai dar tempo, mas eu vou fazer o possível para estar aqui novamente com vocês. Beijão, abraço, até mais.